Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GovCast. O seu podcast sobre governos. E o nosso convidado de hoje tem uma experiência enorme em gestão pública, mas principalmente no agro e no municipalismo. Então seja muito bem-vindo, deputado federal Sérgio Souza. Olá, Vitória. Olá, Priscila. É um prazer, sou fã do GovCast. Eu sei o quanto que vocês debatem a informação da governabilidade e tentam interagir a sociedade com o público. E para mim é um privilégio estar aqui no programa de vocês. E para começar, a gente vai entregar um presente para você. Ah, é? Quem vem aqui tem direito a presente? Tem direito a presente, feito com muito carinho. Vamos ver. Olha aí, gente. Tem até foto, olha. Olha que show. E aproveita e conta para nós o que significado tem esse retrato. Já está num momento bem delicado, né? Porque meu pai, produtor rural, minha mãe, dona de casa, produtora rural também. Meu pai teve um acidente agora recentemente, está internado, já faz aí 3 semanas, pouco mais, está na UTI. E na lida. Então ver esses dois aqui, para mim, é algo que não tem preço, não. E a gente já está aqui emanando boas energias, positividade, e já está em nossas orações para que tudo ocorra bem e ele se recupere. Vai se recuperar, sim. Já está melhor um pouco. Já se recuperou. Deputado, a gente viu que você é de Ivaiporã, lá no interiorzão do Paraná. E tem alguma memória, uma lembrança da tua infância, de quando você era mais jovem, que você guarda e leva, assim, traz para sua vida? Tem muitas, né, Vitória? Eu nasci na roça, me criei numa propriedade rural, inicialmente na região oeste do Paraná. Eu sou o único dos 4 irmãos que nasceu em Ivaiporã, por uma coincidência do destino, porque nós morávamos em Nova Aurora, próximo a Cascavel. Meu pai teve um acidente, foi carregar um balaio de milho, chamado cargueiro, aquele que você punha do lado do cavalo, fez muita força, teve descolamento das 2 retinas e foi para São Paulo se tratar. E a minha mãe, 9 meses, foi para casa da sogra, da mãe dela, e eu acabei nascendo em Ivaiporã. Mas meus irmãos são filhos de Corbélia, lá no oeste, mas eu voltei a Ivaiporã com 9, 10 anos, então assim, eu vivi a minha juventude, momentos de colégio, passei por essa transformação da monocultura para a agricultura mecanizada. Então, sempre numa lida muito forte no campo, mas sempre numa luta para poder estudar. E a minha mãe já dizia que eu era à frente do meu tempo, né? Que eu sempre via além do horizonte. E ela dizia assim para os filhos que a gente não cria o filho para a gente cria o filho para o mundo. E eu fui tomar o mundo, né? Eu vim para Curitiba com 18 anos, fui para o quartel. Aqui tive algumas dificuldades, mas muito apoio, principalmente da família. A família do lado da minha mãe, que mora aqui. A faculdade, depois o meio político. E acabou que a vida nos levou a ter um mandato em Brasília, já quase 15 anos de mandato em Brasília. Nossa, uma história longa, né? E a gente sabe que a vida de deputado federal não é fácil, é uma correria sem fim. É Brasília, é interior. E a gente quer saber, você tem algum hobby? O que você faz nos momentos de lazer? Momento sagrado, conta pra nós. Priscila, eu já tive muitos hobbies, ainda tenho, né? Mas eu já praticava muito mais antes da política. Eu, por exemplo, pescar é uma coisa que eu adoro. Eu, pelo menos 2 vezes por ano, eu pescava em algum lugar desse país ou em alto mar. Hoje, não me lembro a última vez que eu fui, mas faz pelo menos uns 3 anos que eu não vou mais nessas pescarias mais demoradas, porque a vida pública, ela nos tira muito tempo, né? Nos leva toda semana para Brasília, e lá são 2, 3 dias de uma atividade muito intensa. Vocês que tiveram recentemente lá viram como é que é muito intenso. E quem trabalha, quem ocupa os espaços é mais intenso ainda. E, como você disse aqui no início, Vitória, eu sou municipalista. Então eu vou para a minha base. Na semana passada, não, menos atividade um pouco, mas na semana anterior eu estive pelo menos umas 15 cidades depois de ter voltado de Brasília, sempre em abertura de festas, momentos com produtores rurais, momentos de inauguração, de entrega. Então a gente tem uma vida muito corrida e aí sobra pouco tempo para essas atividades. Mas eu gosto muito do agro, eu tenho propriedade rural, então eu curto muito a minha propriedade,
que é próximo a um rio, que tem Você é aquele peixe. Que desconecta? Olha, lá eu me desconecto, de verdade. Beleza. Eu me desconecto. Lá só tem telefone na casa, que é com antena Wi-Fi, né? Não pega a rede normal. Então, um deslocamento de 100, 200 metros da sede, você já não pega mais celular. Então, eu me desconecto muito, vou pescar, tem o barco lá, e tem animais, tem represa com peixe, tem carneiro, tem cavalo. Então é difícil ir, não é sempre que você vai, mas quando você vai, consegue realmente aproveitar e curtir. Normalmente, assim, vamos dizer, 2, 3 meses eu fico mais dias lá. Mas é comum eu ir 1 ou 2 vezes por mês. Às vezes eu chego tarde da noite e saio no outro dia na hora do almoço. Às vezes é só para encaminhar os serviços e dar uma olhada como é que tá. Mas quando eu estou lá com a minha família, meu pai gosta muito de lá, né? Às vezes ficamos lá uma semana ou mais. É algo assim que faz nos desconectar. E o agro é uma coisa assim, propriedade rural é uma coisa extraordinária, né? E para quem gosta de pescar, tem tanques de peixe também. Olha que A gente show. tem Então, lavoura, tem gado. Não, isso é bom. Tem algo que eu gosto, é isso. E você se formou em Direito e aí foi para a vida pública. Garanto que teve, né, toda uma carreira e é difícil um advogado largar 100% Direito, mas como que foi essa transição de profissão? Foi uma coisa planejada ou a vida foi se encaminhando para isso? Eu digo que Deus tem um propósito para cada um de nós na vida, né? Não estava planejado. Eu sempre fui dos bastidores da política. Eu assessorei políticos por muitos anos, família de políticos, sempre vereador, prefeitos. Minha família veio de Santa Catarina na década de 40, 50. Lá já tinham tios avós que eram ligados à política. Aqui no Paraná não foi muito diferente, né? Eu jamais imaginava ter mandato. Num dado momento, depois de ter terminado a faculdade de Direito, eu fiz uma opção, que é deixar os bastidores da política, de estar ali assessorando alguém e cuidar da minha vida profissional. Isso foi por uns 10 anos, mais ou menos, até que um dia veio o convite para eu ser candidato, naquele momento suplente de senador, lá em 2010, e acabamos aceitando, mas sem nenhuma perspectiva de assumir. E a ideia era continuar, nós já tínhamos uma banca de advogados muito consolidada, sempre ligada ao direito público, administrativo, eleitoral, a gente fazia muito. No entanto, poucos meses depois, ali em 2011, abril, por aí mais ou menos, acabei assumindo o mandato de senador. E neste meio tempo, eu tive muitas pessoas que foram muitos meus parceiros em Brasília, porque por mais que a gente tinha experiência dos bastidores da política, como advogado, mas estar no Senado como senador era uma coisa muito diferente, uma coisa muito grande, e tive muitos apoios. Um deles foi um deputado federal aqui do estado do Paraná, chamado Moacir Miqueleto. Era muito ligado ao agro, era do partido, meu partido é o MDB, e ele sempre foi muito solícito e tinha projetos estratégicos que tramitavam naquele momento do Congresso, por exemplo, como o Código Florestal. E eu fui um instrumento do Paraná, do próprio Miqueleto, para fazer do meu gabinete a embaixada dos paranaenses para tratar do Código Florestal. Então ali criamos uma relação muito forte. Em 1 ano e meio no Senado, a revista Veja já nos colocava entre os 3 senadores mais atuantes, que mais produzia no Congresso. E o Miqueleto veio a falecer em 2012, e aí surgiu a oportunidade de disputar uma eleição, em 14, né, a deputado federal, e desde então, já são 3 eleições, nós estamos no Congresso. Nossa, é uma história e tanto, né? E olhando para trás, né, em toda essa atuação pública, toda essa trajetória aí, né, tem alguma situação que te marcou, um desafio, uma conquista, algo que marcou mesmo a tua carreira política? Assim, Priscila, eu sempre ocupei muito os espaços políticos nesses anos que eu estou no Congresso. Porque se a gente não ocupar, alguém vai ocupar e nem sempre os outros têm a mesma intenção. Ser congressista, deputado federal e antes senador, é uma grande oportunidade de você transformar o seu país para melhor. Eu tenho para mim de que o Brasil é o melhor país do mundo. Tem problemas, claro que tem, mas não tem nenhum país mais miscigenado, com culturas, raças, com clima, com solo, com... O
Brasil é extraordinário. Produção agropecuária, né? É um povo maravilhoso. Tem bandido, tem pessoas mais sérias, tem de tudo, né? Mas esse Brasil é extraordinário. Não tem países com a liberdade que nós temos aqui no Brasil. Nem na Europa, nem na Ásia, nem no norte da América. Pode ter em uma coisa ou outra. Só que tem muitos problemas internos, ainda até mesmo porque nós somos um país jovem do ponto de vista de democracia. Constituição de 88, então nós temos aí 33 anos de Constituição, eleições diretas 91, 90, né? Plano Real, Estabilidade Econômica 2004, 94. Então, o Brasil é um país muito jovem e ainda se permite esses momentos em que a sociedade ela se decepciona muito com um lado e vai todo mundo para o outro, é meio que uma onda, né? Depois viu que aquilo lá também não está bom, tenta voltar. Então, no Congresso, ocupando esses espaços, a gente procura, de fato, produzir algo que faça diferença na vida das pessoas. Eu já relatei CPI, a que mais produziu efeitos na história do Congresso Nacional, que inclusive envolve os fundos de pensões, um deles dos Correios, que é mais um que está quebrando agora, né? Infelizmente. Já relatei muitas leis importantes. Uma delas é que proibiu a prorrogação dos pedágios no Paraná e no Brasil. Fui eu o relator da nova lei de concessões. Já presidi muitas comissões, já liderei a bancada ruralista, presidente da FPA, e hoje eu sou o representante do meu partido na mesa diretiva da Câmara dos Deputados. Então a gente ocupa, de fato, os espaços para buscar produzir algo para melhorar o nosso país. Alguns só fazem discurso, outros só apertam um botão. Eu sou aquele que constrói na articulação os bastidores para alguém poder fazer o discurso e apertar o botão. Perfeito. Aquele que arregaça as mangas e vai trabalhar. Trabalha. E, deputada, a gente sabe que durante, né, tua atividade ali como senador, você votou uma das emendas que, para mim, teve um peso muito importante, que foi a emenda 76 de 2013, que fala sobre o voto secreto, né, acabando com o voto secreto em decisões de cassação de mandato. E, para quem não sabe, isso mostra que cada deputado, cada voto que vai ali acabou, né? Aquela coisa de votar e você não saber o que o teu deputado votou. Então, hoje, durante a votação, todo mundo, você sabe se aquele deputado foi a favor de cassar o mandato do outro ou não. E isso traz uma proximidade com a população muito grande, porque você permite que a população saiba o que de fato está acontecendo lá. Como que você avalia essa proximidade do parlamento com a sociedade? Vitória, assim, não foi fácil ser o relator dessa emenda à Constituição, porque a grande maioria dos parlamentares não queriam essa transparência. Uhum. No entanto, havia uma exigência da sociedade, num momento delicado, onde havia uma pressão muito forte da sociedade brasileira por transparência no Congresso Nacional, porque algumas situações tinham acontecido onde alguns parlamentares, e não só parlamentares, isso serve para os demais cargos também, mas nesse caso os parlamentares, que os colegas foram votar num processo de cassação de alguém que estava declaradamente culpado, e como ninguém sabe quem vota e como vota, né, e acabaram inocentando essa pessoa e não cassando o mandato. Então houve uma pressão muito forte da sociedade, e eu, jovem no Congresso, sem nenhum carimbo e nenhum medo de riscos, acabei sendo escolhido para ser o relator dessa proposta de emenda à Constituição, que virou a emenda 76, que dá esta transparência. Não tem mais. Hoje, em vários casos, por exemplo, análise de vetos, cassação de parlamentares, de colegas, de impeachment de presidente da República, tem que ser nominal e ninguém consegue mais se esconder através do voto secreto. Não que o voto secreto, em alguns casos, não seja necessário. Às vezes ele é necessário até mesmo para proteger o próprio parlamentar. Mas nesses casos específicos, onde a sociedade, que é o povo que manda, quando ela sabe como o parlamentar vai votar, ela tem como exigir e depois dizer, continua ou sai daí que eu vou colocar outro, né? Perfeito, criando essa aproximação, né? Isso mesmo. Nossa, isso foi muito importante, né? Até para o pessoal saber o que está acontecendo.
Tem uma outra PEC ali também, Priscila, assim, que, da mesma época, que eu fui o relator, que queríamos o Tribunal Federal aqui do Paraná. Essa discussão que tem hoje aqui entre Legislativo, Supremo, prerrogativas, usurpação de poderes, né? Onde o Congresso tenta hoje limitar um pouco dessa ousadia do Supremo, ela começou lá atrás. Você imagine o seguinte, uma proposta de emenda à Constituição, para ela ser aprovada no Congresso, ela precisa passar em 2 votações em cada uma das casas. Então são 4 votações. E o texto tem que ser unânime, porque se uma das casas divergir, volta e fica indo e voltando até haver a convergência. E o quórum é qualificado, são 3/5. 2 votações em cada uma das casas, num quórum de 3/5. Então é o processo legislativo mais difícil de você conseguir aprovar. E nós conseguimos aprovar. E um ministro do Supremo, num plantão, com uma única canetada, suspendeu a vontade de 3/5 do Congresso Nacional de criar os seus tribunais. Então essas liminares, às vezes, que nós vemos que suspende a vontade do Congresso Nacional. E a gente tem que entender que a vontade do Congresso Nacional, ela é a vontade do povo brasileiro. Podemos concordar ou não, mas quem colocou o Congresso que está ali foi o eleitor. De alguma forma ele escolheu as pessoas para estar ali, foi através do voto. Está lá no artigo 1º da Constituição que todo o poder emana do povo, né? Que o exerce diretamente ou através dos seus representantes. Então é o povo representado no Congresso que decidiu que queria fazer um tribunal no estado do Paraná, não só no Paraná, em outros estados também, os tribunais federais, né? Então a gente procura tentar fazer as pessoas entenderem um pouco. Aqui nos bastidores a Vitória falava assim, essa questão das pessoas saberem votar, o que faz um prefeito, um vereador, né? Em 2012 eu apresentei um projeto no Senado, eu queria que fosse o número 1, e a senadora Ana Amélia acabou apresentando segundos antes, e o meu virou o número 2 de 2012. Era justamente para isso. É para nós colocarmos no currículo escolar 2 disciplinas, cidadania, moral e ética, porque a cidadania é você conviver em sociedade, a moral, não precisamos explicar, né, o que ela significa, e a ética, né? A ética na vida profissional, a ética na nossa vida cotidiana, a ética na política. E no ensino médio nós falávamos de ética social e política. E eu fui muito criticado, né, falar assim, mas você quer ensinar política nas escolas? Eu dizia assim, não é ensinar política, é ensinar qual é a função. O que significa o seu voto? Qual é o poder do seu voto? O seu voto escolhe as pessoas que vão gastar o dinheiro, que é o produto do imposto que você paga, do seu trabalho. Ele que vai dizer quais são os seus direitos previdenciários, de saúde, de educação, de ir e vir. É o seu voto que define isso. Então, se você não souber o significado do seu voto, você terá consequências. Então, quando você escolhe alguém para te representar numa Câmara de Vereadores, no Congresso Nacional, no Poder Executivo, você está dando poder. Olha o tamanho do poder que é o voto. Então as pessoas precisam entender isso, elas precisam estudar, isso tem que ser uma disciplina no currículo escolar para entender que lá na Constituição, lá na lei, quais são os poderes, o que um presidente da República faz. O que um senador da República faz? Como é que eu vou lá apertar um botão no dia da votação, digito o número de um candidato, porque eu gostei de uma meme dele na internet, porque ele falou uma piada, porque ele era um policial e prendeu alguém? Mas será que ele vai me representar de fato em 4 anos no Congresso Nacional? Por aí vai, né? Tem que ter a consciência do qual é o papel dessa pessoa ali, porque muitas vezes eles não sabem nem aonde, como e quem cobrar. Exatamente. Por exemplo, eu estou com um buraco na minha rua, quero cobrar o governador. Não é competência do governador. Então, isso, infelizmente, é muito grande ainda, né? Essa falta de informação. E olha, eu ficaria muito feliz se esse projeto tivesse passado, ou se ainda se conte para nós se ainda existe a possibilidade de passar, porque é fundamental as pessoas saberem. É a mesma coisa, tem uma empresa, eu vou contratar ela, mas que cargo? Não sei, vou contratar. Não é assim. Nós conseguimos avançar ele no Senado em 2012 ou 2013, teve um 7 de setembro, que teve, acho que foi 2013, não me lembro, que teve um grande manifesto em Brasília. E uma entidade dessas que luta contra a corrupção, escolheu esse projeto
para defender. E acabou que o Senado, na pressão da sociedade, acabou aprovando. Mas na Câmara ele está há 13 anos e não foi apreciado. Já vieram outros projetos, outras reformas, e nós não conseguimos. Eles dizem o seguinte, que isso é um retrocesso, a cidadania moral e ética são aquelas disciplinas na época da ditadura, que o Brasil não precisa disso, o Brasil tem que ter liberdades. Então, assim, não é fácil a gente conseguir avançar em projetos, principalmente em momentos de extremismo, de extrema-direita, extrema-esquerda que vive o país. É só a gente pensar, né? Você consegue conduzir o pensamento de uma pessoa que tem informação ou de uma pessoa que não tem informação, né? Então, assim, quem que acaba ganhando se as pessoas não sabem sobre política, não sabem sobre direitos básicos, que direito constitucional, para mim, era uma coisa que tinha que vir desde a 5ª série, de uma forma, né, mais lúdica, mais simples, princípios. Ensinando até porque as crianças aprendem as coisas na escola e replicam para os pais que às vezes não tiveram a oportunidade de aprender na escola, né, ou na vida. Então, muitas vezes ela leva aquela informação que aprendeu na escola para dentro de casa. E isso seria, assim, renovador. Em alguns anos, a gente com certeza teria uma sociedade que buscaria cobrar muito mais, né, dos nossos representantes. E uma participação maior também, né? Com certeza. E falando agora na proximidade com a população, semana passada aconteceu a Marcha dos Prefeitos. A gente estava lá. Foi um grande evento, mais de 15 mil prefeitos, pessoas nessa marcha. Participantes. E a gente imagina que o teu gabinete lá deve ter ficado entupido de gente, né? A gente sabe que você é um deputado muito municipalista. E como que é essa tua proximidade com os gestores, que é a linha de frente nos municípios, né? Em especial nessa semana, você pode contar para nós qual foi a pauta mais pedida, mais falada lá no seu gabinete? O que mais pedido foi emenda, né? é normal. Ainda mais que semana passada foi a última semana para indicar as emendas aos municípios, então é o momento da decisão, né? Mas tem pautas municipalistas, como por exemplo a PEC 66, que é uma pauta importantíssima que diz com relação às dívidas, aos precatórios, às dívidas previdenciárias, uma forma de se poder pagar, né? É algo que os municípios assim colocaram como uma pauta principal. E a gente tem um compromisso com essa PEC, inclusive o meu partido, o deputado Hildo Rocha, ele é signatário de uma das emendas que foi colocado no topo das emendas a favor dos municipalistas. Então, assim, a gente cuida das emendas, a gente cuida do municipalismo, e eu digo sempre assim, Priscila, para a minha base, a emenda é um detalhe. A emenda é um detalhe. Agora, a atuação nossa no parlamento, ela tem um impacto direto na arrecadação do município, na qualidade de vida das pessoas, na geração de emprego, renda, ainda mais que eu sou setorial, muito ligado ao setor produtivo rural, né, ao agronegócio, à agricultura. Então, a gente, se esse é o setor que é o pilar principal de sustentação econômica, social e de emprego do nosso país, então se ele vai bem, o Brasil vai bem, o interior vai bem, a arrecadação do município vai melhorar. Então a gente tem pautas muito definidas que têm impacto direto na vida do cidadão, de forma direta, como uma emenda, ou de forma indireta, quando a gente cuida de uma lei que vai melhorar a vida deles. Outro tema, né, que apareceu bastante agora recentemente é o seu projeto de lei para quem pesca em propriedade privada. Então, como que você acredita que esse projeto de lei vai impactar a vida do produtor rural, tirando essa burocracia dele, mas o que você busca com esse projeto de lei? Vitória, assim, a gente fala que se o Estado não atrapalhar, já é muita coisa. Se o Estado ajudar, melhor ainda, né? Você imagina que você tem uma propriedade e uma cooperativa, uma unidade de abate de peixe vai lá e faz um contrato contigo e fala, você vai ser meu fornecedor de peixe. Então você lá na sua propriedade faz um tanque, seguindo as regras de meio ambiente, as regras de qualidade de água, de produção, de manejo, de bem-estar animal, seguindo tudo isso. Você faz e daí você vai vender para mim. E eu tenho a garantia que vou comprar.
Você imagina você ter que ter uma autorização para pescar dentro de um açude que você construiu para essa finalidade. É um absurdo. Nada mais é do que um órgão desses do governo para receber uma taxa, para dar uma licença para você pescar dentro da sua propriedade. Agora, se for para pescar num rio, num lago público, alguma coisa nesse sentido, tudo bem. Porque daí esse patrimônio é do Estado brasileiro, e se um privado quer ir lá na forma de lazer, de atividade esportiva ou de subsistência, aferir desse momento, aí ele paga por isso, mas na sua propriedade não. É o Estado querendo criar mais burocracia, quanto mais burocracia, mais dificuldade, quanto mais dificuldade tem, mais aparece aqueles para vender facilidade. E isso é um grande indutor de corrupção. A burocracia, esse engessamento no nosso Estado é o maior indutor de corrupção no nosso país. Perfeito, E assim... Não, mas eu nem sabia disso, que hoje funciona assim, para você pescar no teu rio particular. No tanque, não é nem no rio. No teu tanque, que você já... Todo cuidado, o custo já é teu, para você manter. Ainda você tem que pagar uma... Tem uma licença. Não, gente, é uma pegadinha isso, fala sério. É verdade? Parece, verdade. Né? Tem umas não, coisas é inacreditável. assim, Fala bem verdade, gente. Olha... Tem umas coisas que esses burocratas que ficam atrás de balcão, eles não têm noção do que... eu acho que desce uma entidade e fala assim, faça isso, que isso vai ser bom. Você quer ver? Alguém disse para o governo executivo esses dias, já faz uns 2, 3 anos, né? Falou assim, olha, você tem que baixar um decreto que todo mundo tem que fazer georreferenciamento nas suas propriedades. E começa assim, né? Quem tem propriedades acima de 5 mil hectares, tem esse prazo, vai baixando, e agora chegou no limite. Agora, no mês que vem, agosto, setembro, é no limite. Todo mundo tem que fazer. Só que é caro. É muito caro para você fazer uma propriedade pequena, custa 20, 30 mil reais para você fazer um georreferenciamento. Só que isso tem que estar averbado no cartório. Se não estiver averbado no cartório, quando o produtor rural for fazer um financiamento agrícola, comprar uma máquina ou um custeio, ele tem que averbar esse financiamento no seu registro de imóveis. E lá não vai estar averbado que ele fez o GEL, então se ele não fez o GEL, o cartório não pode averbar o financiamento. Se ele não averbar o financiamento, o produtor não pode tomar o recurso. Se não tomar o recurso, vai ter uma consequência desastrosa nossa produção agropecuária. Você vê, uma coisa tão idiota e que um burocrata escreveu, e nós já estamos há 1 ano pedindo para o governo prorrogar isso, retirar isso, e o governo nem se manifesta. Porque o governo, assim... Nesse caso, o governo federal ou o governo estadual? Governo federal. É o governo federal. O governo, ele ligou o módulo eleição, o governo federal. E no módulo eleição, ele quer olhar assim, qual é o eleitor dele. O eleitor dele está nessa faixa de renda, está nesse núcleo de pessoas, então nós precisamos dar a este eleitor todo o tratamento personalizado. VIP. Vamos lá. O juros está alto, maior da história. Mas nós vamos criar uma nova modalidade de fazer empréstimo. Um consignado CLT. Com garantia, quem dá garantia é o próprio trabalhador, que é o FGTS, que é o dinheiro dele, que recebe juros de TR mais alguma coisinha. Então, assim, Selic está a 15 e os juros que ele recebe é uns 4, 5 e é a garantia para ele tomar um empréstimo de 8, 10. Então, é uma loucura. E você pega essa questão do INSS, desse rombo. O povo se endividar. Meu Deus. Dando como garantia o próprio dinheiro. É isso. Essa crise do INSS, esse rombo de mais de 6 bi, né? Para onde foram? Para as ONGs ligadas à esquerda. No setor, por exemplo, do ONGs ou entidades, né? No setor agropecuário, vai para a CONTAG. A CONTAG é quem mais levou, quase 2 bi de reais. E o que faz para o produtor? Nada, mas pegou o dinheiro do aposentado que ganha 1 salário mínimo. E ali foram descontando. 2 bi descontaram deles. E agora o governo diz que vai devolver. E de quem é o dinheiro que ele vai devolver? É o dinheiro que foi roubado? Não, ele vai tirar do contribuinte. Inclusive, teve uma senadora, né, que ela mesma explicou isso, assim, com todas as palavras, falando, a gente não tem de onde tirar,
vamos tentar ver da onde que vamos tirar o dinheiro dos impostos para pagar. Então, assim, daí isso a gente volta, né, naquela consciência que a população tem. Alguém entende o que isso significa? A informação não é democratizada, né? Não, é cada situação. A gente viu agora que... Eu não me lembro o quilowatts-hora agora, mas a gente postou lá, o pessoal, notícia, que até X quilowatts-hora, quem está cadastrado, a população que está cadastrado no CAD único, não vai pagar a conta de luz. Sabe quem vai pagar? Nós que não estamos. Perfeito. Não existe, como é que é? Não existe almoço grátis que falam? Gente, é surreal. Mas não é o governo pegando o próprio imposto que ele já tem e fazendo uma gestão. É isso. Ele está querendo ser um Robin Hood na cabeça dele, mas não é porque ele quer tirar do que tem mais para dar para o que tem menos. Não. Ele quer alienar aquele grupo de pessoas que são seus eleitores. Eles pegavam, aqui tem 60 milhões de famílias, eu preciso fazer 50 milhões de votos para ganhar a eleição. Então tá bom, então é aqui que eu vou tirar o meu pedaço para garantir o voto dentro desse núcleo de pessoas. O governo ele não quer, através da Bolsa Família, que essa pessoa ela crie independência de salário. Hoje tem um dado do CAGED, que mede quem não tem carteira assinada, dizendo que nós temos o menor número de pessoas na história recente do país com desemprego. Mas nós temos 40 milhões de famílias no Bolsa Família. 40 milhões. Se está no Bolsa Família, não tem carteira assinada. E não querem ter carteira assinada. Porque se tiver carteira assinada, vai perder o benefício. Exatamente. A pessoa fala, eu prefiro ficar na informalidade, fazendo aqui um serviço qualquer, e receber os meus 600, mas se eu tiver mais tantos filhos, é até uma fábrica de filhos. Inclusive agora também, que essa questão aí que estava em alta da CPI das bets, não sei quantos bilhões do pessoal do dinheiro do Bolsa Família foi para jogatina. Tem mais Então, assim, é surreal o que vem acontecendo e o pessoal tem que abrir o olho, tem que se inteirar mais. Essa questão de cobrar na tua propriedade particular, onde você já tem todo o custo de manter, né, o teu rio ali, você pagar para pescar. A gente fez até um vídeo de algumas leis inúteis que quase foram aprovadas e teve o imposto do sono. Você acredita que quase passou uma lei dessa? Ah, é? Do sono? Juro. Para você imaginar que alguém pensou em cobrar um imposto do sono. A pessoa está com muito tempo, né? Ai, gente, olha, antes eu acho que eu ia pagar o imposto. Eu ia pagar muito. Gente, é surreal, né? Depois, a mãe ia zerar, né? Mãe de criança pequena ia ganhar, na verdade, dinheiro. A gente dá risada, gente, mas é uma questão muito séria. Então, por isso que o GovCast tem esse papel aí fundamental na sociedade de incentivar, educar, né, e ensinar vocês de uma forma que a gente dá risada, mas olha só o que quase passou, e dentre outras, né? Priscila, assim, o que é bacana do programa de vocês? A gente fala dessas situações, né, pontuais, daí fala assim, mas então tá, o deputado está lá no seu programa, daí ele fica comentando esses assuntos. Tá, mas aí é justamente onde a gente entra. É onde a gente não tem receio de fazer uma CPI, aonde a gente cuida para não aprovar leis como esta, aonde a gente busca ter uma legislação que dê mais transparência no Congresso Nacional, para que a sociedade saiba como vota aquele que se diz representante da sociedade, né? Então é onde a gente entra. Eu digo assim com bastante tranquilidade, a política ela é boa, a política ela é do bem, ela está em tudo na nossa vida. Ela está na nossa vida privada, mas você veja as leis que regem a questão do trânsito, do convívio em sociedade, segurança, do que é crime, da questão de relação familiar, de direito civil, e vai embora, né? São os políticos que fazem essas leis que têm impacto direto na nossa vida. Então, a sociedade precisa compreender que a política ela é do bem. O que é do mal são alguns políticos. E estes políticos é que têm que ser extirpados. Mas tem pessoas do mal em tudo quanto é lugar. Não é só na política, não. A gente fala muito... E fazer um adendo aqui, deputado. Não é só na esquerda e nem só na direita. Não tem lado. A pessoa, quando ela não tem índole, ela não tem lado. Exatamente. Então, a gente já entrevistou pessoas aqui de esquerda que fazem um bom trabalho, pessoas de direita que fazem um excelente trabalho. Então, como o deputado falou, a política é essencial. A hora que você acordou, você está respirando política. É política. É educação, é segurança, é planejamento urbano, enfim. Mas os políticos é que acabam fazendo essa má fama da política, né? E assim, Priscila, a maioria dos políticos são bons. Um ou outro que se destaca no meio desses, e é o que aparece. Então, esse que vai para os jornais
dos canais abertos, dos canais fechados, esse aí que está nos blogs. Então, é um ou outro. Dá para você contar. Você começa a lembrar, é fulano, Beltrano. Se você lembrar dos nomes no Congresso Nacional, das famílias que estão lá de muitos mandatos, você vai, olha, esse aqui tem uma história. Mas a grande maioria não, estão lá trabalhando, são muitos guerreiros. E é importante a gente compreender o impacto que tem isso na nossa vida. Por isso que saber votar é o primeiro passo. Que é você escolher alguém que vai, em seu nome, escrever as leis que vão ter impacto na sua vida. É quase que um cheque em branco que a gente dá para terceiros assinar, né? Cuidado, né? Isso. E agora, falando em agro, aliás, falar em Sérgio Souza e não falar em agro é até uma ofensa, né? Deveria ser um crime. Então, vamos falar do agro aqui, né? Você presidiu a frente parlamentar aí da agropecuária e você está sempre envolvido no agro. É um dos seus fortes, né? E como que está sendo hoje o desafio atuais do agro e o que tem sido feito no Congresso para apoiar quem produz lá no campo? Bom, o Brasil é um país extraordinário. Deus abençoou o Brasil com umas características climáticas que nos levaram a ser hoje o grande exportador, o grande produtor de alimentos do planeta. Mas o Brasil também teve pessoas no seu tempo que ajudaram nisso. A gente precisa entender um pouco por que o Brasil tem essa personificação de ser o país do agro. Quando nós fomos colonizados, seja por orientais, sejam por europeus, eles vieram para cá, a grande maioria, porque estavam fugindo das guerras e da fome, porque não tinha comida. A Europa viveu momentos assim catastróficos de fome e pestes e uma mortandade muito grande. E vieram principalmente para o sul e para o sudeste. Então, de Minas para baixo, lógico, a região litoral do Brasil, e quando de Minas para baixo vieram para cultivar o solo, vieram para produzir milho, feijão, tudo mais. Só que era uma agricultura de subsistência. E essa agricultura de subsistência, ela tinha carência de produtos importados. Nós trazíamos, por exemplo, banha da Europa. Os Matarazzo, uma grande família de poder econômico em São Paulo, eles eram os grandes importadores de banha para trazer para o Brasil. Nós trazíamos leite dos Estados Unidos, leite em pó. E no início dos anos 70, ali, finalzinho dos anos 60, nós tivemos uma crise de alimentos muito grande no mundo. E os Estados Unidos falou assim, o que nós temos de comida aqui é para cuidar dos americanos. Nós não vamos fornecer. E o Brasil, faltou merenda escolar, faltou leite, faltou um monte de coisa. E aí veio a ideia de um presidente da República, não lembro se era o Médici, não lembro quem que era, mas com o Alisson Paulinelli, que tinha uma experiência em Minas Gerais, já com agricultura em Cerrado, trouxe e criou a Embrapa, há 55 anos atrás, que é essa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e mandou 2.000 pesquisadores para o mundo inteiro para ir estudar a agricultura. E voltaram e transformar a agricultura do Brasil. Hoje ninguém acreditava que nós seríamos capazes de produzir algo que é de clima temperado, se produz naquele tipo de clima, naquele tipo de altitude, que nós íamos produzir isso num clima tropical. E hoje o grande cinturão agrícola é a região tropical, a região do centro-oeste. E nós nos tornamos esse grande player de produção de alimentos, com uma responsabilidade muito grande na segurança alimentar. Então nós somos o maior fornecedor da China, nós somos gigante em proteína animal. Nós estamos agora passando por uma crise sanitária, né, que é a gripe aviária, que pegou uma granja comercial no Rio Grande do Sul. Mas só para vocês terem uma ideia, o tamanho que é o Brasil no frango, o Brasil produz 40% de todo o frango que é comercializado internacionalmente, né? Que é exportado no mundo. 40%. E você sabe quanto que o Paraná produz disso? Não. 38%. Olha. É gigante. Nós abatemos por dia no Paraná 11 milhões de frango. É muita coisa. Não tenho ideia disso. Hoje no Brasil, qual é o estado que tem maior representatividade? De longe é o Paraná.
O Paraná é o estado, até o governador fala isso, é o supermercado do mundo. Sim. Então, essa frase é verdade. E é verdade mesmo? É verdade. Nós produzimos leite, nós produzimos peixe, nós produzimos frango, produzimos porcos e produzimos grãos também. Nós não somos o maior produtor de grãos. Nós já estamos ali, o terceiro, talvez, perdemos para Mato Grosso, longe, né? Sim. Cresceu muito, mas hoje já tem estados como Goiás, tem outros estados que produzem muito, porque tem muito mais extensivo. Mas nós produzimos milho e soja e transformamos em diesel, transformamos em etanol, transformamos em ração, que vira peixe, que vira frango, que vira leite, que vira boi. É isso, é algo extraordinário que nós fazemos. Há um desenvolvimento das cooperativas no Paraná que é extraordinário, não tem ninguém no Brasil mais capacitado do que o Paraná em cooperativa, tanto que as cooperativas do Paraná estão no Mato Grosso do Sul, estão em algumas regiões já do Norte e Nordeste, mas estão no Paraguai, estão em Santa Catarina, estão no Rio Grande do Sul, são cooperativas assim que se expandiram. Nós temos cooperativa que fatura 40 bi por ano. Nossa. No Paraná. Você vê que tamanho que é isso? Nossa, 40 bi é metade da arrecadação do Paraná. Imagina. É muito grande. E o Paraná é a quarta economia do Brasil. E assim, dentro dessa parte, né, você perguntou o que atrapalha, né? O que precisa, Priscila? Uhum. Então, assim, o que a gente precisa? Segurança jurídica. Que sejam garantidos o direito à propriedade que está lá na Constituição. Exatamente. Nós temos muitos problemas de invasão de terras, principalmente agora por índios ou aqueles que se dizem índios, que são paraguaios, que estão vindo na costa oeste e estão tomando conta dos territórios. Há uma insegurança na regularização fundiária em faixa de fronteira. O governo quer anular os títulos, o governo federal, né, quer anular os títulos de algumas áreas. E lá estão há 200 anos as famílias cultivando, explorando essas áreas e o governo quer anular. Então, segurança jurídica, isso é muito importante, porque do ponto de vista de custo de produção e valor de mercadoria, hoje é uma commodity, hoje é o mundo que manda nisso. Ele que diz o preço que você vai pagar de adubo, quanto você vai vender a sua soja. Agora, cadeia de logística, né? Logística de armazenagem, logística de ferrovias, de rodovias. Então, essa cadeia ajuda muito também a reduzir o custo de produção. Reduzindo o custo de produção, alimento chegando mais barato na mesa do cidadão brasileiro. A melhor forma de você controlar a inflação é isso. E a inflação que teve nos alimentos, ela está nesse meio do aumento de impostos, do custo de logística, porque uma saca de soja, de feijão, de milho, era o dobro do valor há 2 anos atrás. Hoje é a metade do valor e o alimento subiu na mesa do cidadão brasileiro, né? E assim, essa parte da segurança jurídica é uma questão muito importante, né? Porque a gente já tem uma lei, já tem o documento, já tem uma lei, mas o tempo inteiro o governo tenta mudar isso e assim, isso traz essa insegurança. E a gente, na verdade, não sabe para onde correr. Eu não sei se vocês têm essa saída, se vocês, né, que estão lá mais próximos. É um leão do por governo, dia. É uma loucura. Assim, Vitória, você está um caso só aqui. Nós fizemos uma lei nacional, que é a lei mais exigente que tem do ponto de vista ambiental no mundo, que é o Código Florestal. Antes do Código Florestal, teve uma lei chamada Lei da Mata Atlântica. O Código Florestal veio e criou uma regra geral para uso do solo. A Lei da Mata Atlântica era uma lei de proteção da floresta. Hoje, há um ativismo judicial dizendo que não se aplica a lei do Código Florestal no bioma Mata Atlântica. Se aplica às exigências de que precisa de CAR, Cadastro Ambiental Rural, que precisa de georreferenciamento, inclusive para financiamentos e tudo mais, mas no que diz respeito ao uso do solo, não. Então, todo dia nós temos um leão para matar nesse campo, de insegurança jurídica, numa briga com ativismo judicial, porque dá-se a entender que o representante do Ministério Público é o defensor da lei, que a lei está lá para proteger a natureza. Tudo bem. Eu acho que tem que proteger. Eu fui presidente da Comissão de Mudanças Climáticas algumas vezes e já fui em muitas COPs ao redor do planeta. E sou um ativista ambiental do ponto de vista de que sem um meio ambiente adequado não haverá vida humana sobre o planeta. Perfeito. Mas sem comida também não.
Então, a segurança alimentar, ela é extraordinária. Hoje nós temos milhões de pessoas passando fome no nosso país. Por que nós não podemos gerar emprego e comida para essas pessoas? Agora, qual é a legislação que diz da proteção ambiental? O Código Florestal. E o Código Florestal engessou 60% do nosso país em mata nativa. Qual país do mundo oferece isso ao meio ambiente? Nenhum. Inclusive os países que são muito ativistas, né? Outros países que são muito ativistas, e aqui, para mim, o principal deles é a França, não tem nem 1% do que a gente tem de mata nativa, né? Preservada. Então, assim, eu imagino como que fica para os produtores rurais essa vontade de que realmente tem essa defesa, né, dentro da atividade deles, mas muitas vezes tem uma esperança, uma expectativa real de que isso vá acontecer, porque a gente vê que hoje tanto o ativismo político quanto o ativismo judicial, ele tá ali só para garantir que a vida, aqueles que realmente produzem, aqueles que realmente tocam, né, são o supermercado do mundo ali, tem os seus serviços, seu trabalho atrapalhado. E isso é uma pena, né? Porque você mesmo falou, nosso país é um país abençoado, que onde você planta, você consegue colher, onde você cria, você consegue ter, né, essa criação. E, assim, é bom saber, e bom para os seus eleitores saber que existe um parlamentar que está lutando, que está discutindo, que está sempre tentando trazer inovação para esse grupo, né? A gente se envolve muito, Vitória, nas causas do nosso produtor, que chega muito para a gente através do associativismo, né? Dos sindicatos rurais, das federações, das cooperativas. Então é muito comum a gente enfrentar essas batalhas. Essa semana, em Brasília, eu tenho uma audiência com o presidente da Embrapa, com a presidente da Embrapa, para nós falarmos de um possível programa, usando a inteligência artificial, para fazer análise do CAR de maneira global. Inclusive vai o presidente da federação, daqui da agricultura, vai o pessoal da UCEPAR também. Recentemente nós tivemos um dilema sobre a circulação de máquinas nas pistas. Então foi mais uma situação que nós resolvemos. Então assim, é muito comum a gente estar envolvido nas questões pontuais. Lógico que tem plano safra, tem juros, tem seguro rural, que é outro problema que nós temos, que num país tropical tem intempéries climáticos que levam à perda da safra total. E a agricultura é uma empresa a céu aberto. A gente reza para chover na hora certa, reza para não chover, não pode dar granizo, não pode dar seca, geada, é uma loucura, né? Ser produtor rural é uma briga de foice no escuro. Você não sabe o que pode acontecer. Mas é uma paixão, né? Porque defender um setor que produz alimentos num país que já teve muita fome, um país onde o custo de vida, o custo da comida já tomou 60% a 70% do salário das pessoas. Hoje é em torno de 30%, num salário médio, família classe média baixa, é mais ou menos isso. Então é algo extraordinário. Quem já saiu do país algumas vezes sabe o preço da comida lá fora, né? Não tem nem comparação. Você vai no mercado na Europa comprar 1 quilo de carne... Preço e qualidade, né? Exatamente. A nossa comida é extraordinariamente melhor e muito mais barata. Mas muito mais barata. Se você vai lá esses dias estávamos no evento no Japão, lá na Ginza, fomos comer um frango produzido aqui no Paraná por uma cooperativa. Então, é algo extraordinário, assim. A gente vê isso, só que 10 vezes mais caro do que você consumir aqui no Brasil, né? O Brasil é muito barato e tem qualidade, e a gente só precisa resolver essas coisinhas no meio do caminho que traz essa insegurança jurídica que não é bom. O papo tá bom, mas infelizmente a gente está se encaminhando para o fim, né, dessa entrevista. Mas antes de terminar, de encerrar aqui, deputado, a gente quer saber quais são os seus planos para os próximos anos. Assim, eu já passei pelo Senado e tenho um carinho. Eu acho assim, entendo aquilo, gostaria muito de ir para uma eleição majoritária. Mas eu sei que não é fácil. Hoje o extremismo político ele já definiu previamente quem são os candidatos ao Senado. Uma eleição majoritária a nível de governo, vice-governador, não é uma coisa assim que
O governo está muito distante, a gente tem outras pessoas que estão mais populares do que a gente no dia a dia. Então a tendência é nós continuarmos na Câmara dos Deputados, disputar uma reeleição o ano que vem a deputado federal, construir chapa dentro do partido, a gente está organizando isso, está se discutindo federação, né? Uma já anunciada entre União Brasil e o PP, o MDB começa a conversar com republicanos, MDB e republicanos tiveram um elemento muito forte na eleição de São Paulo, agora do Nunes para prefeito, mas o Tarcísio, o governador de São Paulo, é do republicanos, então a gente tem uma intimidade muito grande. Aqui no Paraná, o MDB tem um alinhamento muito forte com o governador Ratinho Júnior, inclusive estamos no governo dele. Então, a eleição majoritária, ela já começa a ser discutida, e no Paraná podemos ter um candidato a presidente da República, né? Que é o governador Ratinho Júnior. Então depende de uma série de circunstâncias para saber se realmente ele vai ou não. E se ele for para uma eleição majoritária nacional, a discussão aqui no Paraná vai ser diferente. Se ele não for, ele vai comandar toda essa distribuição de espaços pelo potencial político que ele tem, né? Então, está longe, parece, né? 1 ano e meio aí da eleição, acho que nem isso mais, mas a gente já está discutindo. Perfeito. Maravilha. Então, quem sabe a gente vê você, esperamos ver você, e garanto que os produtores rurais também esperam ver você lá continuando defendendo os interesses Obrigado. dele. Deputado, foi um prazer receber você aqui. O papo foi super leve, passou assim, ó, voando. E a gente sabe que a tua agenda também é cheia de compromisso. Então, nós te agradecemos por ter vindo até o programa, ter essa conversa com a gente. E dizer para você que o GovCast sempre estará de portas abertas para você. Para quando você quiser conversar, comentar, contar alguma coisa da sua rotina. As novidades. Aqui. Exatamente. Combinado. Aceito o convite. E vocês também, estando a Brasília, que precisar da gente lá ou aqui em Curitiba, no nosso escritório, a gente tem uma relação muito forte no Congresso Nacional, então no dia a dia da política paranaense, brasileira. O que vocês precisarem, a gente está lá para somar. Com muito certeza. Obrigada. Estando para o Brasília, a gente vai passar lá tomar um café. Combinado. Tá bom? Obrigada. Obrigada. E para você que nos acompanha, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e fica ligado que o próximo episódio é com quem? É segredo, né? Vocês vão ter que assistir. Ela sempre faz mistério. Então eu não vou falar. Beijo, obrigada. Beijo, tchau.